a nossa ministra local, Águida Silva. Ela é teóloga, bióloga, pós-graduada em Ciências Naturais, especialista em Gestão Escolar pelo SENAC, pós-graduada em Administração e Planejamento da Educação pela UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é diretora da Escola Pública da Prefeitura aqui no Rio de Janeiro, é tutora do curso de graduação em Teologia pela FACETEM, um polo lá na Cefat, Rio de Janeiro. Ela é ministra distrital do Distrito Rio de Janeiro, Baixada 1, superintendente local do MED, aqui na Igreja do Nazareno, em Mesquita, Rio de Janeiro, tendo à frente nosso pastor, reverendo Amadeu Aparecido Teixeira. Ela é escritora de 3 livros publicados, esse será o 4º, né? Se Deus quiser, que nós vamos lançar, em nome de Jesus, e com certeza não vai ficar só nesse. Então, esses 3 livros são livros maravilhosos, De Mesquita para o Mundo, que é uma visão de um planejamento, de um plantador de igrejas, né? Lançado em 2018. Segundo livro, Anjos e Demônios, lançado em 2019. Posição e Poder, lançado agora em 2020, ano passado. Ela é casada com o irmão Alain de Carvalho Torres, mãe de 3 jovens abençoados, educadíssimos, e observa as crianças dela, super comportados, Fausto, Rafael e Isabela. E, acima de tudo, ela é serva do Senhor. Eu penso que de todos os títulos, o céu se alegra mais em ela ser uma serva do Senhor. O tema de hoje, planejamento estratégico, né? Como elaborar um planejamento estruturado e eficaz, que de fato será uma ferramenta para alcançar as metas traçadas pela igreja, pelos departamentos ou ministérios que está sobre a nossa liderança. Querida irmã Águida, o Médio Nacional se encontra muito honrado em ter que te ouvir. Tá? Eu vou pedir à irmã Neiva que faça essa oração, e você tem logo a palavra. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos nesta hora nas tuas mãos a tua filha, a tua serva, que estará ministrando aos nossos corações. Toca na vida da tua filha, Senhor, que a tua unção possa estar derramada sobre a vida da pastora Águida neste momento, Senhor, que nós possamos receber esta ministração. A tua palavra diz, crescei na graça e no conhecimento. Este é o talento que o Senhor tem usado nesses dias, Pai, que nós possamos ter um tempo precioso nesta tarde, que a unção do Senhor esteja sobre a ministradora e que os nossos corações estejam abertos, prontos para receber e aplicar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmã. Obrigada, pastora. Magda, você fique à vontade. Amém. Vou só botar um cronômetro aqui. A paz do Senhor, meus irmãos, né? Como a pastora Jandira apresentou, eu sou superintendente do MED aqui em Mesquita, e assim como Deus preparou José, né? José, ele passou tempos governando na abundância, na casa lá de Potifar, depois ele passou tempos governando no cárcere, né, na prisão, na escassez, e aí depois nós vimos como que, graças a esse preparo, né, que Deus proporcionou na vida dele, ele pôde governar quando teve tempo de fartura e quando teve tempo de escassez, né, para que o povo de Deus fosse abençoado, para que o povo de Deus pudesse prosperar, pudesse ter vida, pudesse ter continuidade na trajetória que Deus tinha para aquele povo. E assim também Deus usa a nossa vida, né? Mesmo quando eu não estava nos caminhos do Senhor, Deus me deu oportunidades não só de estudo, mas oportunidades de experiências, né? De estar à frente, não só na escola, mas em outras situações. E Deus, eu tive esse grande privilégio, né, de Deus ter me dado essas oportunidades, de eu ter podido estudar. E muitas dessas coisas que eu adquiri ao longo desse tempo, eu tenho aplicado
agora na minha vida ministerial, à frente do MED, né, à frente de grupos que eu tenho liderado aqui na Igreja de Mesquita. E muitas dessas habilidades, né, elas têm nos ajudado a alcançar metas, né, a direcionar o povo de Deus, ser instrumento de Deus para estar direcionando o povo para que haja resultados mais positivos, resultados melhores, para que haja mais prosperidade nesse sentido. Então, quando a irmã Jandira, né, a pastora Jandira, me convidou para estar ministrando algum tema, né, eu, em oração, Deus colocou esse tema no meu coração, né? Normalmente, as ministrações que eu faço são na linha dos livros, né? Nessa parte mais do que eu tenho escrito. Mas Deus colocou no meu coração de estar compartilhando, né, esse tema, porque a gestão estratégica, mesmo a gestão pessoal, nos ajuda a alcançar melhores resultados, não só na vida, né, do trabalho ou da igreja, mas também na nossa vida pessoal. E aí eu queria pedir à irmã Thalita, se ela pode colocar aí a nossa apresentação para a gente começar. Então, o tema da nossa palestra é planejamento estratégico. Pode passar. Planejamento estratégico, né? Qual o objetivo dessa formação, né? É a gente aprender a elaborar um plano de gestão estratégica. Então, a gestão estratégica, ela vai nos ajudar a ter um melhor alcance de resultados, né? E é uma melhoria contínua. Por quê? Quando você prepara em cima de um planejamento, né, de uma gestão estratégica, você continuamente vai aprimorando, vai aperfeiçoando e vai alcançando cada vez mais, né, resultados. Pode passar. Então, para a gente começar, né, eu coloquei esse vídeo aqui, porque ele fala de resiliência. Então, essa palavra é uma palavra que está meio na... Não, vai ser o vídeo primeiro. É a palavra que está na moda, né? Mas por que é importante esse vídeo? Porque quando a gente vai ver que essa definição, a resiliência, ela tem muito a ver com os nossos resultados, porque normalmente, quando a gente começa a ver as coisas não dando certo, a gente tende a perder um pouco o rumo, né? Quando a gente começa a ver as coisas, né, que vão acumulando negativas, coisas que às vezes vão nos impedindo de avançar, né, que paralisa não só na nossa vida pessoal, mas também nos resultados do grupo que a gente está liderando, a gente tem dificuldade para dar esse passo. E aí é importante a gente ter essa definição da resiliência. Pode botar, Thalita? Então, para a gente começar... Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Thiago Rodrigues e no vídeo de hoje eu quero falar sobre resiliência. Essa palavra está na moda e realmente os nossos tempos, os nossos momentos atuais são tempos em que ela se faz bastante necessária. Segundo o dicionário, resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. No sentido figurado, é a capacidade de recobrar-se ou de recobrar a antiga forma depois de passar por um período difícil. Essa palavra tem origem latina do verbo resilire, re, de novo, salire, saltar. Algo como saltar de novo, voltar à antiga forma, ser aquilo que era antes depois de uma grande pressão. Na ecologia, essa palavra é utilizada para identificar um sistema que é capaz, depois de uma grande perturbação, retomar o seu equilíbrio. Na administração, é a capacidade daqueles profissionais de adaptarem-se às mudanças. Na psicologia,
a capacidade que o indivíduo tem e desenvolve de enfrentar seus próprios medos, de enfrentar suas próprias lutas pessoais, as suas crises existenciais e voltar àquilo que era antes. Na física, é a capacidade que um objeto, que algo, que um corpo tem de ser submetido a uma grande pressão, a uma ruptura até, e se quebrar, a capacidade de retomar a sua antiga forma. Resiliência, então, significa voltar ao estado normal, ser aquilo que a gente era antes da crise, do desequilíbrio, da pressão, do choque. O que você faz quando se depara com um grande problema? Como você reage quando algo realmente muito difícil acontece com você? Alguém disse, a vida é 10% daquilo que acontece com a gente e 90% como a gente reage àquilo que acontece com a gente. Resiliente, alguém resiliente, então é alguém flexível, que envergando não quebra. Alguém que quebrando consegue reconstruir-se, voltar a ser aquilo que era antes. Muita gente amarga depois de um grande problema. Muita gente se fecha, e isso é normal, depois de uma grande pressão. Muita gente é completamente outra depois de passar por um grande período de sofrimento. Eu consigo me lembrar de algumas histórias de gente que foi absolutamente resiliente, como Nelson Mandela, que ficou 30 anos preso, privado de ver sua família e de sua liberdade por acreditar na África negra, por acreditar que o negro deveria ter o espaço que todo outro ser humano tinha. Então ele foi capaz de suportar tudo aquilo que suportou, de ficar dentro de uma jaula, tratado como um animal, e quando sair de lá, se tornar o presidente negro, não é o primeiro presidente negro eleito democraticamente pela África do Sul, e mesmo assim não perder a sua brandura, não perder a sua beleza, não perder o seu ideal, não se tornar mesquinho porque foi tratado com mesquinhez, não se tornar um monstro porque foi tratado com monstruosidade. Uma das frases de Nelson Mandela, das mais lindas, eu separei para você. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, ou pelo seu passado, ou pela sua religião. As pessoas aprendem a odiar, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente no coração humano do que o seu oposto. Diz para mim, o que tem acontecido com você? Qual é o desequilíbrio, qual é a perturbação, qual é a crise? Qual o problema que realmente te abateu? Eu não sei para o seu problema qual é exatamente a solução, mas já disse o professor Mário Sérgio Cortella, quando se está lá onde? No fundo do poço, não sabendo qual é a saída, qual é a forma que você vai sair de lá, uma boa receita é parar de cavar. É uma boa receita parar de cavar. Se nós estamos passando por um momento ruim, maus pensamentos com certeza são grandes cavadores. Reprograme sua mente, reprograme seu coração, recobre sua energia, busque a Deus, busque seus amigos, busque as pessoas que você ama, que amam você, e aprenda a capacidade de adaptar-se, ser flexível, de sofrer a ruptura, mas não perder aquilo que você é. Com certeza alguém capaz de sair de qualquer poço, sair de qualquer problema e levantar-se de qualquer queda. Que Deus te abençoe e te ajude cada vez mais a ser resiliente. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Esse vídeo, ele fala o que é ser resiliente. E uma das principais características, né, de um gestor estratégico é que ele é resiliente. Né? Pode voltar lá na apresentação, diante da maior parte dos problemas, né, porque a gente acaba lidando com muitos problemas, né, a gente sempre tem que não envergar, né, não retroceder, mas parar e ver aquilo, igual ele falou, e ver aquilo que a gente pode fazer para dar prosseguimento. Pode passar.
Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Uma das características, pode passar, uma das características importantes são essas. Então, a pessoa resiliente é aquela que não se quebra com a tempestade, mas se deixa de curvar pelo vento para não ser arrancado. Então, aquilo que acontece ao longo do caminho é para a gente poder se reprogramar, para a gente poder replanejar, né? Para a gente sair mais forte, para a gente seguir adiante. Pode continuar. Então, quando a gente está à frente de um grupo, seja qual for esse grupo, pode ser uma célula, pode ser à frente de uma superintendência do MED, pode ser à frente de uma igreja, né? Sempre que a gente está de frente por um grupo, a gente vai vendo uma série de problemas que vão acontecendo, né? Vai surgindo de um lado, vai surgindo de outro, e muitas vezes aquela pressão daqueles problemas que vão surgindo, das coisas que a gente tem que resolver, que a gente tem que dar um jeito por estar naquela posição de liderança, muitas vezes aquilo atrapalha e a gente acaba estagnando e não avança, não consegue fazer o nosso grupo continuar. Mas o segredo, pode passar, é a gente focar não nesses problemas, mas na solução. E a gestão estratégica, ela vai nos ajudar a fazer isso. O foco, pode passar, o foco é focar, o objetivo é focar na solução, apesar dos problemas. Então, a gente vai aprender a mudar o olhar, né? O segredo de ser resiliente, o segredo é de continuar avançando, é a gente mudar o nosso olhar, né? Através desse reunião da igreja. Pode passar. Então, a gente vai fazer um teste agora rápido, né, para você pensar agora aí na sua mente, né, você trazer à sua mente uma coisa que te incomoda muito, algo que te irrita, que te tira do sério. Pensa nisso, mentaliza isso aí na sua mente. Pode passar. Agora a gente vai fazer o contrário, agora a gente vai pensar naquilo que a gente tem gratidão, em alguma coisa que nos faz bem. Pensar, traz à mente aquilo que te traz uma sensação positiva. Pode passar. Então, a reflexão. Como que vocês se sentiram quando você fechou o olho e você pensou numa lembrança que te traz gratidão? O que você sentiu? Você se sentiu bem ou você se sentiu mal? E quando a gente estava pensando naquilo, naquela preocupação, né, naquela ansiedade, naquela angústia, né, quando a gente estava com aquilo na cabeça, pensando em alguém que tá doente, né, qual a sensação trouxe? Então, se a gente ficar pensando naquilo que nos preocupa, né, se a gente mudar o foco e trouxer à nossa mente algo que nos faz bem, só de mudar esse foco, aquilo causa uma mudança no nosso estado de espírito. Conseguiram perceber essa diferença? Passa aí, por favor, Thalita. Então, isso é comprovado cientificamente. Pode passar. Estudos, né, técnicos, né, eles apontam o quê? Pode continuar. Do nosso estado de espírito, né, 50% que influencia no nosso humor, né, diariamente, ele está ligado à nossa predisposição física, né, psicológica, o nosso corpo, né, a nossa mente, como anda. 10% tem a ver com circunstâncias externas, né? 10% tem a ver com aquelas pessoas que às vezes nos irritam, que às vezes nos tiram do foco, a falta de dinheiro, a falta de saber o que fazer em determinada situação. E 40% são de acordo com as nossas ações intencionais. Ou seja, o que eu foco na minha mente tem mais poder de influenciar aquele meu estado de espírito, o meu humor, do que as circunstâncias externas, né? Então, às vezes, aquela circunstância externa, aquela dificuldade externa, ela pode até me tirar do foco, se eu intencionalmente não mudar o meu olhar, não trocar o meu olhar. Pode passar.
Então, é quase que a mesma proporção da nossa predisposição física, é a proporção das nossas ações intencionais, ou seja, mudar a forma de pensar. Isso que é o planejamento, isso que é o planejamento estratégico. É a gente parar e ver as coisas que estão à nossa volta e a gente mudar a nossa forma de pensar, a gente mudar o foco. Se isso não está dando certo, a gente vai mudar o foco. Então, essa é só a introdução para a gente começar a fazer, a aplicar aí essa ideia da necessidade do planejamento. Pode passar. Então, para a gente começar a estudar mesmo, né, essa maneira de elaborar esse planejamento, eu queria dar o exemplo, né, no livro de Eclesiastes, né, que normalmente é atribuído a Salomão, que foi um grande líder, né, que foi considerado um exímio gestor, né, o seu reino teve muita prosperidade porque foi alguém que agiu com planejamento, foi alguém que foi um gestor acima de tudo, né, foi alguém que criou estratégias para o reino, para as coisas no seu reino. Então, na sua liderança, ele visou esse planejamento, por isso que foi um reino de grande prosperidade, né? E ele fala lá em Eclesiastes, né, que o coração sábio, né, o sábio, ele sabe o tempo e o modo de agir. Então, fazer o planejamento é isso, é a gente ver o modo de agir, o tempo de agir, né? É a gente estudar a maneira de agir. E um exemplo está lá no livro de 1 Reis 5, eu vou só citar aqui para vocês, né, que fala assim, no versículo 3, tu sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa para o nome do Senhor por causa das grandes guerras que estiveram junto a ele por todos os lados, até que o Senhor os colocou debaixo das solas dos seus pés. Agora, porém, o Senhor, meu Deus, me deu descanso em todos os lados, da forma que não há nem adversário, nem mal que conta. Então, nesses 2 versículos, a gente vê que o que Salomão está fazendo? Uma avaliação. Ele está se situando aonde ele está. Ele está situando como está o reino, como está o grupo ao qual ele está liderando. Então, o primeiro passo do planejamento, né, é a avaliação. E aí a gente vai ver, né, ele vai, no versículo 5, aí ele continua, eis que me proponho a construir uma casa para o nome do Senhor, meu Deus, como o Senhor falou a Davi. E aí, agora que ele se vê, que ele sabe onde ele está pisando, que ele conhece a sua realidade, a realidade do grupo, que ele fez a avaliação, ele tem uma meta. Ele estipula uma meta que é alcançável para o grupo, para a situação que ele está, que ele já avaliou, né? E aí a gente vai ver lá no versículo 6, ele vai dizer, agora, portanto, ordena que eles me cortem cedros do Líbano e os meus servos serão como os teus servos. E a gente vai ver que ele começa a enumerar, né? E ele começa a criar estratégias. Então, a gente vê aqui, só nesse pedacinho aqui, o rei Salomão avaliando, o rei Salomão, depois de avaliar, criando uma meta, sabendo onde está e aonde ele quer chegar, criando estratégias desse ponto para esse ponto. Então, isso é a gestão estratégica, né? Eu quero mudar o material da minha EBD, eu quero que a minha EBD use somente revistas da editora Nazareno. Como estamos? Quais classes estão usando revistas que não são nazarenas? Né? Onde eu quero chegar? Que todas estejam. Quais as estratégias? Eu vou enumerar quais são os professores que estão com outro tipo de revista. Quais são os professores que a gente precisa criar uma estratégia para convencer ele a trocar o tipo de metodologia. Então, sabendo onde eu estou e onde eu quero chegar, eu posso criar estratégias. E a gente vai ver que é assim como aqui no Reino de Salomão. Para cada passo que ele vai dar, que a proporção é de todo o reino, que é de todo o grupo que você está à frente, para cada passo, se você fizer isso, você avaliar aonde você está, estipular onde você quer chegar,
você vai criar as estratégias específicas que vão ser as ferramentas que vão te ajudar. Então, é muito mais fácil do que você simplesmente saber a direção, mas você vai ter o passo a passo para chegar nessa direção. E a gente vai ver que Salomão, ele cria as estratégias. Né? Lá no versículo 13, ele vai dizer, né? O rei Salomão levantou uma leva de gente oriunda de todo Israel, e a leva era 30.000 homens. Esses 30.000, ele enviou para o Líbano, 10.000 por mês, em alternância. Um mês eles estavam no Líbano, 2 meses eles estavam em casa. Mais à frente a gente vai ver que ele levantou mais 70.000 de serradores e colocou chefes para esses grupos de serradores. Ou seja, a gente vê que, de fato, Salomão, só nesse pedacinho, a gente vê como que ele realmente criou as estratégias. Né? Ele não simplesmente estipulou, vou construir o templo, não, mas ele criou as estratégias para ele conseguir aquela grande obra que parecia impossível, mas que com as estratégias certas ele alcançou. Então, a gente vai ver o quê? Que através do planejamento estratégico, a gente consegue avaliar, né, para poder saber aonde a gente quer chegar e criar as estratégias para avançar. Pode passar. E uma ferramenta que é muito utilizada, porque o segredo está no avaliar, né? A gente, de fato, saber aonde a gente está. Né? Não é onde a gente está só num aspecto geral, não. É assim, naquela situação, aquele problema está acontecendo no departamento do MED. Né? É esse problema. Eu vou avaliar para ver, para situar esse problema, para poder saber uma meta. Como sair desse problema, criar as estratégias. Então, uma das ferramentas utilizadas, que eu vou mostrar aqui para vocês, né, que é a primeira fase do planejamento estratégico, que é a avaliação, existem várias ferramentas, tem a espinha de peixe, que também é uma ferramenta muito boa, que você vai fazer a espinha do peixe, né? A cabeça do peixe é aonde você quer chegar, aqui no início é o seu problema, e aí a espinha do peixe, ela vai te dando, cada espinha é uma frase que vai te ajudar a destrinchar aquele problema para você se avaliar. O segredo principal é o avaliar. Aqui, hoje, a gente vai usar a roda viva, porque ela é muito mais simples, tanto o entendimento quanto a aplicação. Então, a primeira fase, que é a avaliação, né, a gente pode usar vários tipos de ferramenta, mas a gente vai aprender hoje aqui a roda viva. Então, ela é muito utilizar a roda da vida. A gente vai fazer, eu vou exemplificar no sentido pessoal, porque também é mais fácil de entender. Mas vocês vão usar, depois eu vou mostrar como usar no grupo. Né? Então, ela é uma ferramenta que é muito utilizada para a gente refletir as diferentes áreas do nosso cotidiano. E, da mesma forma como a gente usa para ver as nossas áreas do cotidiano, a gente também pode usar para refletir sobre o grupo ao qual a gente está liderando. Então, ela nos situa aonde nós estamos, para poder a gente saber aonde a gente quer e pretende ir, para a gente poder estipular a meta. Então, é uma avaliação para que a gente possa estipular uma meta. Pode passar. Então, o que seria a roda viva? Né? Aí tem um gráfico, né, de áreas. Cada círculo, né, o círculo menor, aí tem o outro intermediário, você vai ver que é 10, 20, 30%, 40%. Cada linha é um percentual. Então, a gente considera que o 0% é como se não estivesse atendendo nada, né? Não está atendendo nada. E o 100% é plenamente satisfeito. Então, o que a gente pensa? Né? A roda viva, para ela rodar, ela precisa de um equilíbrio. Né? Uma roda, se ela tiver com calombo na roda, se tiver alguma coisa lá na roda, um prego, alguma coisa que atrapalha para que ela não esteja lisa, ela não vai conseguir girar perfeitamente. Então, assim é a nossa vida. Né? Todas as áreas da nossa vida compõem o nosso todo. Se alguma área ela está disforme, se alguma área ela não está bem, aquilo causa um desequilíbrio. Então, por exemplo, essa roda da vida, eu faço isso todo ano.
né? Eu faço isso, às vezes, 2 vezes no ano, que é você... Por isso que a gestão, ela não é só para o grupo, mas também pessoal, para te ajudar, né, a se superar e a cada vez mais crescer e prosperar, né, fisicamente, financeiramente, emocionalmente. Então, a gente pega a nossa roda da vida e a gente vê onde eu estou, né? Como é que anda o meu lazer? E aí eu vou pintar ali 10%, 20%, a minha vida afetiva como está, a minha saúde, a minha carreira. Então, se você olhar, você dividindo como uma pizza, cada pedaço dessa pizza é uma área que compõe a sua vida. Assim é o nosso grupo, né? Eu vou avaliar o meu grupo. Eu vou substituir essas palavras, saúde, carreira, desenvolvimento pessoal, eu vou substituir pelas coisas que são relevantes no meu grupo, né? O que é importante, dependendo do grupo que eu estou liderando. Vamos dizer, na escola, né? Eu vou colocar como é que anda a aprendizagem, como é que anda a aquisição de recursos na escola, como é que anda o grupo do pessoal, os funcionários, como é que anda a interação com os pais. Então, eu vou botar ali nesses pontos o que é relevante para o grupo que eu estou liderando, né? Então, nesse caso da pessoal, pode passar. Aí o do grupo, né? O que tem causado desequilíbrio no meu grupo. Eu vou lá ver um a um, pode passar. A gente teria substituído essas palavras pelo que é relevante no grupo. E assim, eu fiz essa aqui só de exemplo, só para a gente ter uma ideia. Olha lá na roda, né? Aquilo que não está agradando 100% é o que está mais baixo. Por que é importante a gente fazer isso? Normalmente, quando a gente faz uma avaliação, a gente vê pontos a melhorar em tudo. E se eu for tentar fazer tudo, eu vou acabar não fazendo nada. Então, como é que a gente trabalha com a roda da vida? A gente vai fazer a avaliação e a gente vai escolher as 3 áreas que estão com menor desempenho. Então, o que está pior é o que eu vou trabalhar. Independente de o outro não estar, mas tem coisa que está abaixo de 50%, mas eu não posso focar em tudo. Eu vou pegar, depois da minha avaliação, eu só vou focar em 3 pontos. Então, eu fiz lá o meu grupo. O meu grupo está brigando muito, a unidade do grupo está ruim, o meu grupo está com falta de recurso financeiro. Se eu for pensar, eu vou fazer a avaliação de tudo e eu vou guardar aquela avaliação, mas aquele momento eu vou focar em 3 coisas que estão ruins. Assim também na minha vida pessoal. Se eu quiser mudar tudo, eu não vou conseguir sair do lugar, porque aquilo vai me trazer ansiedade, eu não vou conseguir dar conta. Então, eu vou pegar os 3, né, que estão piores. Então, vamos dizer, a minha saúde não vai muito bem, o meu desenvolvimento pessoal que está menor e a vida social. Pegando essas 3, eu vou esquecer as outras áreas por um tempo, né, e eu vou criar um planejamento para eu melhorar essas 3 áreas que estão muito abaixo, que está me causando um desequilíbrio. Então, primeiro passo, avaliar. Então, eu me avaliei por completo. Segundo passo, eu vou escolher aquilo que eu vou trabalhar naquele determinado período. Então, lembra, sabe o tempo e o modo de agir. Então, nesse tempo, nesse período, eu vou primeiro pegar essas 3 coisas. Uma vez tendo alcançado o que foi planejado para essas 3 coisas, eu posso fazer uma nova avaliação e ver agora o que eu vou focar. Nesses 6 meses, eu foquei na minha saúde, no meu desenvolvimento pessoal e na minha vida social, porque em todas as áreas da minha vida, isso é o que está deixando mais a desejar. Então, em 6 meses ou em 3 meses, eu vou focar nessa parte. Então, a roda da vida ela vai ser preenchida assim. No meu grupo, eu vou ver só as 3 coisas que estão piores. Pode passar. E aí, agora que a gente tem um diagnóstico, a gente pode estabelecer metas. Então, a gente vai focar nessas 3 coisas e estabelecer metas para essas 3 coisas. Pode passar.
Então, olha lá, ó, já sei aonde estou, eu vou criar metas. Ah, minha saúde não vai bem, o que eu posso fazer para melhorar? Em 3 meses, ó, eu posso me matricular numa academia. Ah, mas eu não tenho dinheiro para me matricular numa academia, então eu posso caminhar meia hora por dia, 3 vezes na semana. Então, é uma meta. A partir de semana que vem, eu vou caminhar 30 minutos por dia durante 3 meses, 3 vezes por semana. Eu vou deixar de comer açúcar, eu vou criar metas específicas que vão me ajudar naquela área que eu quero evoluir, porque daqui a 3 meses eu vou fazer o meu planejamento e a minha saúde vai ter que estar melhor. Ah, minha vida social está indo mal, ou seja, eu não tenho tirado tempo para lazer. Em 3 meses, eu vou criar metas. Ah, toda semana eu vou ter que passar um tempo de lazer com a minha família. Toda semana, a cada 15 dias, eu vou tirar 2 horas na semana, a cada 15 dias, para eu ter um tempo para mim de lazer. Então, eu vou colocar lá na minha agenda, a cada 15 dias, 2 horas que é para mim, eu vou agendar lá. Então, isso são metas específicas em um tempo determinado para cada uma daquelas 3 áreas que eu escolhi. Assim é com o meu grupo. Então, todo ano aqui na igreja eu faço isso com o MED. Todo ano eu olho o ano que passou, eu olho o grupo de professores, eu olho o grupo do MED, dos oficiais do MED, eu olho a aquisição do material, a aquisição, como está sendo usados os recursos, e eu faço essa avaliação, eu faço do departamento por ano, igual eu faço na escola. E aí eu vejo daquilo tudo, eu foco em 3 coisas. Olha, esse ano eu vou focar nessas 3 coisas, porque isso aqui não avançou. Isso aqui não avançou como eu esperava. Isso aqui pode melhorar. E aí eu vou pegar só aquelas 3 e eu vou estipular no ano. Ó, no primeiro semestre eu vou agir dessa maneira, porque isso vai melhorar aquilo. E aí a gente vai vendo que aos poucos o grupo vai continuar sempre progredindo, você vai continuar sempre tendo resultados, porque você está cada vez mudando o foco, e aquilo vai causando um equilíbrio, porque vai corrigindo. Depois você faz de novo, em 6 meses você reavalia, aí você já foca em mais 3 coisas, e aí você vai caminhando, é igual na sua vida, você não fica estagnado, né? Se eu botei lá, a minha área financeira estava abaixo, o que eu posso fazer? Eu não vou usar cartão de crédito em 3 meses. Ah, eu vou fazer uma lista dos meus gastos e ver aquilo que eu posso cortar nesses 3 meses. Então, é algo que você determina um tempo, né? Que você coloca algo que é alcançável e assim você vai continuar sempre caminhando. Pode passar. Então, essa meta, ela tem que ser específica. Então, eu sei aonde eu estou, eu quero criar uma meta específica. Eu quero melhorar as minhas finanças, porque o meu financeiro não está andando bem e aquilo está em desequilíbrio. Eu vou colocar uma meta. Em 3 meses, eu vou ficar sem gastar com determinada coisa. Eu fiz uma lista de gastos, eu vi aquilo que eu posso tirar. Eu sei que eu gosto daquilo, mas eu vou abrir mão nesses 3 meses, porque eu preciso melhorar. Né? Em 3 meses, eu vou cortar o uso do cartão de crédito. Então, uma meta específica, né? Temporal, que tenha um tempo determinado, né? Alcançável, isso é o principal. E não adianta eu dizer, por exemplo, vou ficar sem usar cartão de crédito. Se eu crio metas que não são alcançáveis para mim, naquele momento, eu não vou alcançar e aí o meu planejamento não serve de nada. Então eu não posso ficar sem usar, mas eu posso diminuir. Não vou usar o cartão de crédito com lazer. Não vou usar nesses 3 meses o cartão de crédito no supermercado. Então, eu posso estipular, mudar aquela meta, se eu sei que não é alcançável. Né? Ah, não adianta eu dizer que eu vou caminhar todo dia, porque eu não vou. Então, eu vou botar que eu vou caminhar 2 vezes na semana. Pelo menos sábado e domingo, que eu tenho mais tempo, eu vou caminhar. Isso já vai me ajudar com a minha saúde, porque eu não caminhava antes.
Então, a meta, ela tem que ser algo que é específico, mas que é alcançável e tem um prazo determinado de tempo, né? Não é, vou fazer isso. Não, tem que determinar. Até o dia tal eu vou agir dessa maneira. Né? Pode passar. E aí aqui, né, isso ajuda a interpretar a roda da vida. Né? Então, vamos dizer aqui, né, eu escolhi a saúde, eu vou botar qual a área escolhida? Eu vou escolher 3, no máximo 3. Eu não posso escolher muito, porque senão eu não consigo abraçar o mundo. Então, eu vou escolher 3 coisas que eu vou focar. Então, qual é a satisfação atual? Atualmente, ela está em 20% que eu marquei, a saúde. Né? Qual é a satisfação desejada? Eu quero chegar pelo menos nos 50%. Em quanto tempo? Em 3 meses. Qual é a minha meta nesses 3 meses? Né? Aí eu vou ter que escrever detalhado. Se o que está me se o que eu estou achando que está ruim na minha saúde é o meu peso, né? Então eu quero diminuir o peso, eu vou colocar ali. Em 3 meses, perder 3 quilos, 1 quilo por mês. Então, eu vou definir a minha meta. Depois de definida a meta, é que eu vou criar a estratégia. Como é que eu posso perder 1 quilo por mês? Se eu cortar o doce. Então, eu vou ficar em 3 meses sem comer doce. Eu não consigo ficar sem comer doce. Então, eu posso botar uma meta mais alcançável. Eu só não vou comer chocolate, ou só não vou comer bolo. Então, eu tenho que botar uma meta que eu sei que eu vou alcançar. E que eu sei que se em 3 meses eu fizer aquilo, no final de 3 meses aquilo vai me trazer aquele resultado, né? Eu vou caminhar, vou me matricular numa academia. Então, com a meta, eu vou criar as estratégias. Pode passar. Então, olha aí o exemplo, né? Saúde. Né? 20% é a minha satisfação atual. Eu quero chegar a 50%. Eu vou determinar um período de 2 meses. Olha só uma meta simples. Melhorar a qualidade do sono. Eu quero pelo menos 5 dias na semana, eu tenho que dormir 7 horas por dia. Então, eu vou ver na minha agenda aqueles dias que eu tenho menos trabalho e eu vou colocar o meu celular para despertar, para me lembrar que eu tenho que dormir tal hora para que eu possa completar 7 horas de sono por noite naqueles 5 dias da semana. Então, eu vou botar lá no meu celular 5 dias da semana, que são os dias mais flexíveis para mim, um lembrete para eu lembrar que eu vou dormir tal hora, para ter tempo de eu me programar para eu ir dormir tal hora. Então, assim, isso é uma meta específica, é uma meta determinada, é uma meta alcançável. Né? Então, e vai melhorar a minha saúde. Se eu dormir mais, eu tenho menos estresse, eu tenho menos ansiedade, eu vou ter uma qualidade de saúde melhor, que é o que hoje em dia eu vejo que não está legal. Então, isso é uma meta específica, determinada e alcançável e que vai me ajudar, né, a melhorar da forma como eu desejo. Pode passar. Então, a gente vai ver que o planejamento estratégico nada mais é do que você avaliar para definir metas, né? E aí você pode fazer isso na sua vida pessoal e você pode fazer isso no seu grupo, né? Você ter esse hábito do avaliar, do saber onde estamos e estipular metas para que o seu grupo progrida, para que o seu grupo esteja sempre, né, cada vez mais subindo degraus, porque você vai aos poucos, de degrau em degrau, focando em 3 metas, né, determinando tempo para aquilo acontecer. Então, isso é o planejamento estratégico. Pode passar. E aí, com o grupo, né, além da roda da vida, a gente precisa fazer com o nosso grupo uma avaliação. Né? Então, por exemplo, quando a gente faz, né, a avaliação pessoal do nosso grupo, eu, enquanto gestor, eu quero ver o meu grupo para saber como o meu grupo está. Muitas vezes, o meu olhar não é igual a quem está sendo liderado. Então, é igual a quem está lá. E aí, é importante, pelo menos uma vez no ano, né, a gente fazer um diagnóstico também com o grupo.
né? E uma das ferramentas que são mais usadas é a matriz fofa. Por quê? Porque ela vai falar do que é interno, fatores, né? Forças, né? Fatores internos que trazem benefícios. Qual é a força do meu grupo? O que o meu grupo tem de melhor? Né? Fraquezas, qual é o ponto fraco do meu grupo? Né? E os fatores externos, oportunidades e ameaças. Então, é um quadro que a gente faz para ter um diagnóstico com o nosso grupo. Pode passar. Então, por que é importante a gente fazer com o grupo? Então, a gente já viu lá a análise pessoal, que a gente pode fazer com o grupo também, mas aí nós vamos determinar passos para nós, enquanto gestor, estarmos fazendo. Mas se nós fizermos também, além disso, né, pelo menos uma vez no ano, a matriz fofa, isso vai nos ajudar muito. Por quê? Porque isso é um princípio de gestão compartilhada. Né? Hoje em dia não existe, né? Ainda que seja uma pessoa só que esteja ocupando aquela cadeira, né? Aquele cargo mais alto de chefia, né? Ainda que você esteja nessa posição, se você quer liderar de uma maneira, né, tirana, com tirania, de que só você dá ordem, só você faz tudo, que você que faz tudo de melhor, que tudo que você faz, que as pessoas não vão fazer tão bom quanto você, a tendência é que a sua gestão ela vai ser uma gestão ruim. Né? Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia, o bom gestor é aquele que sabe agir com princípios de compartilhamento, é a gestão compartilhada. Por quê? Ele vai trabalhar a corresponsabilidade, né? Ele vai trabalhar a coparticipação, ele vai empoderar aquela pessoa a qual ela está liderando para que ela tenha autonomia, para que ela tenha o desejo de fazer. Né? Por exemplo, lá na escola é uma escola pública. Normalmente, o funcionário público ele não tem estímulo para ele. O professor público, se ele quiser, ele fecha a porta e ele não dá aula, ele fica no celular a manhã inteira. E eu não tem muitas coisas que eu possa fazer. Se ele quiser fechar a porta e fazer isso, mas é muito mais fácil se você conquista aquela pessoa para que ela se sinta responsável pelo resultado. Eu quero que a minha escola tenha bons resultados de aprendizagem. Para isso, eu preciso que o professor se dedique com aquela turma para que aquela turma tenha bons resultados de aprendizagem. Né? Como eu posso envolver esse professor para que ele também queira isso, para que ele se sinta corresponsável, para que ele se sinta parte do grupo, para que ele tenha ações, né, de acordo com aquilo que eu estou visando que é de melhor para o meu grupo. Então, lá na minha roda da vida, eu vi que a minha escola precisa melhorar os níveis de avaliação, de aprendizagem, de leitura e escrita. Então, eu preciso melhorar a aprendizagem na sala de aula. Então, eu tenho que criar metas para serem alcançadas dentro da sala de aula, estratégias que vão ter que ser feitas dentro da sala de aula. E aí, eu só mandar, professor tal, você vai ter que fazer toda semana um momento de avaliação individual, de reforço individual. Eu mandar simplesmente, ele pode até me obedecer e fazer, mas não é a mesma coisa do que ele se sentir responsável. Não, eu preciso fazer isso, eu preciso alcançar esse resultado, porque eu quero que a minha escola tenha um bom resultado. Então, isso é a diferença. Né? O tipo do gestor é que vai determinar o resultado daquela pessoa que está sendo liderada. Né? E uma das formas da gente envolver, da gente promover essa corresponsabilidade, né? Essa coparticipação, é através da matriz fofa. Por quê? Você vai fazer um quadro, né? E você vai fazer com o seu grupo. Gente, vamos ver como que a gente está, vamos ver o que nos ajudam, né? Quais são as nossas forças, o que é de positivo no nosso grupo? Nós somos unidos, a gente tem compromisso, quando a gente faz algum tipo de atividade desse jeito, a gente faz muito bem. Então, o grupo, né, cada um vai receber um papel e cada um vai apontar no seu olhar, enquanto liderado, aquilo que ele vê de positivo no grupo. E depois a gente vai ver as fraquezas. O que a gente tem de pior? Né? O que a gente tem que precisa melhorar?
E aí cada um vai fazer o seu papelzinho e você vai dar na mão da pessoa para a pessoa levantar, colar lá no cartaz. E aí todo o grupo vai ver aquilo que o grupo acha. Não é o que eu estou dizendo do grupo, é como o grupo se vê. Não é o que eu estou dizendo que precisa ser melhorado, é o grupo que está apontando que precisa ser melhorado. E essa simples atitude, né, faz com que ele queira melhorar, porque ele mesmo está vendo que ele está apontando aquilo como fraqueza, né, e que aquilo está atrapalhando, porque aquilo, numa forma geral, torna o grupo mais fraco, atrapalha o grupo como grupo. Então, é um exercício, né? Essa matriz fofa, quando ela é feita, é um exercício só da pessoa escrever no papel e colar lá no cartaz, ela já se sente corresponsável, ela já se compromete, né? Inconscientemente, ela já se compromete com melhorar aquilo. Ela já vê aquela força dela como algo positivo e ela já vê o grupo de uma maneira positiva. Então, a matriz fofa é uma ferramenta muito boa para a gente ganhar o nosso grupo, para a gente conquistar esse espírito, né, de coletividade, para a gente empoderar os nossos liderados. Pode passar. Então, aí, a matriz fofa, que é a outra ferramenta que eu estou apresentando aqui para vocês, a gente vai sempre começar pelo que é positivo, né? Então, a gente sempre começa pelo que é positivo. Então, o que a gente tem de positivo enquanto grupo? E oportunidades é o que é externo, né? O que nos ajudam, né? A igreja nos apoia, a classe de casais é uma classe que está sempre chegando junto, que a gente pode pedir a força dele para qualquer evento que eles vão apoiar. O nosso pastor gosta quando no culto a gente faz isso e aquilo. Então, o externo é o que é de fora, que não é dentro do próprio grupo, né? E aí a gente vai focar primeiro no positivo, pode passar, para depois a gente refletir sobre aquilo que nos atrapalha. Então, isso é uma atividade que demora 20 minutos, e esse tempo é um tempo que você ganha para o ano inteiro, né? Porque o ano inteiro a pessoa ela vai estar comprometida, depois você vai listar numa tabela. Olha, as nossas forças são essas. Isso foram vocês que falaram. Vocês que falaram que nós somos unidos. Vocês que falaram que nós somos comprometidos. Vocês que falaram que a gente faz isso aqui de bom, né? Então, você vai listar numa tabela os fatores que atrapalham, os fatores que ajudam. E você vai deixar esse quadro lá à vista para o seu grupo ver, para o seu grupo olhar, para a pessoa, quando vier cumprir lá o seu horário, né? Para o dia da escala da pessoa, tá vendo ali, poxa, eu fiz isso. Isso ajuda muito a essa questão do compromisso do grupo. Pode passar. Então, essa é outra, pode passar, é outra forma de avaliação. Pode passar essa parte, que essa parte é só a explicação do que eu já falei, depois eu posso compartilhar para vocês, eu só coloquei para ter mesmo, né? Porque são perguntas que ajudam, né, a gente a cumprir, e esse aí tem até com exemplo, né? O exemplo daquilo que a gente botou lá na Roda Viva. E aí, olha só, já sei onde eu estou, fiz uma análise com um olhar único, pessoal, fiz uma análise com o meu grupo. Então, agora, olha a diferença de eu começar o ano e falar, não, esse ano nós do MED vamos focar nisso, nisso, nisso. Olha a diferença de você fazer isso depois de você ter tirado um tempo de 20 minutos para você fazer uma roda da vida sobre o seu grupo. Depois de você tirar um tempo de mais 20 minutos com o seu grupo e fazer uma matriz fofa, né? A matriz daquilo que é sua força, daquilo que é sua fraqueza, daquilo que te ajuda, as oportunidades, daquilo que é uma ameaça para o seu grupo, que é o que é externo, que atrapalha. Então, imagina você, depois de gastar, você vai gastar o quê? 40 minutos, talvez menos, em 10 minutos você faz uma roda da vida do seu grupo, né? Em outros 10 minutos ou 20 com o seu grupo, você faz uma matriz fofa. E aí você pode, junto com aquilo que você viu, 3 coisas para você focar naquele período determinado de tempo, para você criar as estratégias do como alcançar, do como melhorar esses 3, você vai se utilizar do quê? Do que são as forças do seu grupo.
Porque não adianta eu criar uma estratégia do que eu acho, porque não sou só eu, o grupo não sou só eu. O resultado não depende só de mim. E aí eu vou com aquele quadro, olha só, eu vou ter um quadro detalhado do que é bom, o que é ruim, o que atrapalha, na visão de quem está dentro, não só na minha visão, porque eu também vou fazer esse quadro com eles. Mas agora com esse quadro, olha quantas ferramentas que eu vou ter para eu criar as estratégias. Então, é muito mais fácil eu dizer, agora eu sei aonde eu estou, aonde eu quero chegar, para eu criar o passo a passo, a ponte que eu preciso, para que isso se torne possível, o que eu vou usar para construir essa ponte? Aquilo que o meu grupo colocou que tem de forte, aquilo que o meu grupo colocou que é uma oportunidade. Então, isso vai me ajudar muito a ter esse olhar, a criar essa estratégia para que eu alcance. Pode passar. A gente está acabando já. E aí, para exemplificar, eu coloquei aqui, né, o exemplo de Jacó lá em Gênesis 30. Porque, às vezes, parece impossível, né? Às vezes, a gente vê uma meta, eu peguei esse grupo lá embaixo, né, arrasada, entrei para pastorear uma igreja que estava em crise financeira, que estava em crise moral, crise doutrinária. Então, às vezes, você vê algo que está lá embaixo, mas se você pega, avalia, se você pega esse grupo, né, coloca esse grupo lá para cima, o que vocês têm de força? O que a gente tem de oportunidade aqui ao nosso redor? O que está nos atrapalhando que a gente pode tentar tirar? E aí você faz esse trabalho com o grupo, e aí você foca em só 3 coisas para que seja possível, e aí você vai criar as estratégias, né? E você vai ver que aquilo que era improvável, aquilo que parecia impossível, você alcança, né? Eu trabalho numa escola que é dentro de uma comunidade, é lá no Morro do Fubá, lá em Cascadura. E crianças muito carentes, assim, sofrem muito todo tipo de abuso, de falta de assistência. E eu estou há 10 anos na direção dessa escola, mas quando eu entrei, o nosso resultado era um dos piores. E a Prefeitura do Rio, ela tem 1.549 escolas, se não me engano, 530 e pouco. Tem pouco mais de 1.000 escolas, a prefeitura inteira. E eu consegui, em 2017, eu ganhei um prêmio, que eu fui até reconhecida, recebi um certificado de honra ao mérito. Por quê? Porque eu consegui alcançar em 3 anos seguidos, ou seja, eu não alcancei só um resultado improvável, né, de melhorar e muitos resultados, né, no caso de aprendizagem, de assiduidade dos alunos que não frequentavam tanto, mas eu consegui manter por 3 anos aquele resultado. Então, através do quê? Do planejamento estratégico. Então, eu recebi, inclusive, esse certificado porque foi feito até um estudo, né, com a Fundação Getúlio Vargas sobre a nossa escola, sobre a aplicação, o modelo de gestão. Por quê? Porque não foi só o alcançar, foi o manter. E é isso, é o planejamento estratégico, é você dar continuidade, é a gestão compartilhada, é você estar, a cada período de tempo, você se avaliar enquanto pessoa, você se avaliar enquanto líder, você avaliar o seu grupo. E aí a gente vai ver lá em Gênesis 30, só para a gente entender como que a estratégia certa nos faz alcançar o improvável, né? Fala que quando o sogro de Jacó, né, pede para que ele estipule um salário, né, lá no versículo 32, o próprio Jacó ele vai dizer, ó, passarei por todo o teu rebanho hoje, removendo dele todo o gado salpicado e malhado, e todos os marrões entre as ovelhas, e o salpicado e malhado entre as cabras, e de tais será o meu salário. E aí a gente vai ver no 34, e Labão disse, eis que possa ser conforme a tua palavra. Né? Fica mais do que claro que para Labão aquilo estava ótimo, tipo assim, com certeza você é favorecido. E a gente vai ver lá na frente como que Labão mudou 10 vezes o salário de Jacó, porque por mais que ele
mudasse, não, agora o seu vai ser as cores puras, só o branco puro e o preto puro. Aí prosperava aquele, né? Então a gente vai ver que era improvável, mas aconteceu, e a gente vai ver que isso aconteceu porque Jacó teve uma estratégia. Ele não tinha nada, mas ele tinha uma meta, ele queria ter um salário, ele queria começar a ter o que era dele. E a gente vai ver aqui no versículo 37, né, que ele faz varas, e ele coloca as varas perto dos lugares que o rebanho bebia água. Então, assim, o que ele faz? Aquelas varas, elas favoreciam o acasalamento. E toda vez que chegava o tipo de rebanho que era forte, ele quando botava para beber, ele botava para beber no lugar que tinha as varas. Então, quando as fêmeas iam beber, toda vez que elas iam beber água, os machos vinham por causa das varas e acasalavam com as fêmeas. Ou seja, ele aumentou, ele favoreceu para que houvesse mais acasalamento do rebanho mais forte. E toda vez que vinha um fraco, ele não fazia isso. Ou seja, ele criou estratégia. Se fosse só deixar o acasalamento natural, eles iam produzir numa proporção, eles iam se reproduzir numa proporção. Mas o que ele fez? Toda vez que for beber água, se tiver um acasalamento, vai ser muito maior a produção, a reprodução. E eu quero que reproduza o rebanho forte. Então, eu vou fazer isso só com os fortes, não com os fracos, porque os fracos só vai dar mais trabalho, prejuízo. Então, ele teve estratégia, né? Então, a estratégia certa nos ajuda a alcançar o improvável. Pode passar. Então, a gente consegue. O que é o plano de ação? É a terceira fase. Então, avaliei, vi minha meta. Agora eu vou detalhar as estratégias, né? Com aquele esqueleto que eu tenho agora, né? Que é a matriz fofa, que tem também a espinha de peixe, depois vocês podem procurar. Então, eu tenho várias ferramentas para alcançar, para detalhar essas estratégias. Isso não só nas metas do grupo, mas as minhas metas pessoais, né? Se eu fizer isso na minha vida pessoal, eu, enquanto pessoa, vou ser uma pessoa que cada vez mais eu vou continuar progredindo, vou ser uma pessoa que não estagna, uma pessoa que evolui em todas as áreas, porque a cada período de tempo eu me avalio, e a cada período de tempo eu foco em 3 áreas. E nessas 3 áreas, eu crio estratégias de mudança. Quando a gente não muda, continua a mesma coisa. Mas quando eu estou o tempo todo sendo resiliente, né? Quando eu estou o tempo todo focando em mudança, né? Avançando, progredindo, por mais que às vezes a gente tenha muita pressão. Tem gente que fala, como é que você consegue dar conta de tanta coisa? Por quê? Porque por mais que venha pressão, você organiza, você planeja, você foca. Não, preciso focar nisso. Nesse dia da semana eu vou focar nisso. Nesse tempo do mês eu vou focar nisso. Então, o plano de ação, planejamento ajuda. E o que é o plano de ação? É o detalhar as estratégias. Pode passar. E aí, é para fechar, né? Que a gente está fechando. Eu vou passar esse vídeo, por quê? Muitas vezes, ao detalhar estratégias, nós tendemos a pensar de acordo com as nossas crenças, né? E nós fomos criados com crenças que não são positivas. Então, quando eu for criar uma estratégia, né, detalhar uma estratégia, quanto mais detalhado, maior a chance do sucesso, né, nessa estratégia. Então, eu vou passar esse vídeo, né, que ele fala sobre crenças. Por quê? Para você entender que tipo de pensamento você vai usar para detalhar essa estratégia. Pode passar. Esse vídeo ele tem a ver com o que eu falei sobre Jacó, né? Muitas vezes a gente pensa que é improvável, que é inalcançável, que é insuperável, mas a gente tem que parar de ter esse tipo de pensamento e buscar, porque para tudo, ainda mais com Deus, tem uma estratégia.
né? A sabedoria é isso, é a gente usar coisas. Quando a gente pede a Deus essa sabedoria para criar estratégia, a gente vê que, por exemplo, eu posso usar algo que sempre estava ali no meu pote, essa lapiseira estava o tempo todo no meu pote, mas eu não enxergava. A sabedoria é isso, é usar aquela ferramenta que vai me ajudar a ter um resultado melhor e que estava sempre ali, mas eu não via antes. Isso é estratégia, né? Pode passar o vídeo aí. Você já reparou que nossas ações e escolhas na vida sofrem muita influência do quanto acreditamos ou não se somos capazes de realizar o que queremos, e isso muitas vezes nos coloca em dúvida de como agir? Você já se viu desanimado, não acreditando de que seria capaz de alcançar um objetivo ou concretizar um sonho? Ou já percebeu que, quando acreditou com toda a confiança de que seria capaz de fazer algo, essa sensação repercutiu nos resultados daquilo que desejava, fazendo com que, na maioria das vezes, você conseguisse alcançar suas metas e desejos? Estamos falando de uma percepção interna, que se chama crença. E não se trata da questão de crença religiosa, mas sim da crença no sentido daquilo que você acredita ser capaz de realizar ou não. Crenças são percepções que regem nossa maneira de viver, de agir e de reagir diante do mundo. Trata-se de um forte estado emocional de certeza que você mantém sobre as pessoas, coisas, ideias ou experiências específicas de vida. São verdadeiros comandos internos que determinam a maneira como você vê o mundo e sua disposição para a vida. Quando são positivas, essas crenças são mola propulsora para superar desafios e gerar ações de sucesso. Mas, quando são crenças negativas, são capazes de limitar as conquistas, aprisionando as ações, criando sabotagem e perdas de grandes oportunidades. Você já parou para fazer uma análise de quais são suas crenças? O que você realmente acredita ou não ser capaz de realizar? Então, a pergunta é: quem você pensa que é? Quando nascemos, é como se, de certa forma, o nosso cérebro estivesse com muito espaço vazio para se gravar e impregnar as percepções novas da vida que estamos assumindo, como um CD, pronto para ser gravado, que é sempre marcado de forma impactante, principalmente pelo que vivemos com os nossos pais, irmãos, parentes, amigos, professores e o ambiente que vivemos. E, dependendo do que vivemos e das experiências que passamos, principalmente neste período da infância, muitas coisas vão ficar fixadas no nosso cérebro, sejam coisas boas ou mesmo coisas muito ruins, refletindo de forma muito forte na nossa vida adulta futura. Então, boa parte do que nos tornamos hoje é reflexo do que aconteceu ontem. Muitos aprendem a lidar bem com situações que não foram tão positivas, mas muitos permanecem com fortes influências dessas crenças que foram criadas anteriormente. Quantos viveram experiências em casa, na escola ou com nossos amigos em que ouvimos: "Você é pobre, isso não é para você", e criaram crenças de não merecimento. "Você acha que dinheiro dá em árvore?" E criaram crença de que ganhar dinheiro é uma coisa quase impossível. "Você é burro, não aprende nada", e criaram crença de que não são inteligentes e capazes. Ficavam doentes e criaram crença de que só com reclamação de dor e doença é que podem receber amor e atenção. Exemplos de crenças limitantes que muitos não conseguem se libertar e com isso deixam de viver uma vida plena e realizada. Você conhece alguém que tem grandes realizações na vida, que se mantém com essas crenças negativas na vida? Provavelmente não. E, se muitas vezes não alcançamos nossos sonhos da vida, é porque ficamos presos pelas crenças limitantes. A questão não é delegar culpa aos pais, colegas, professores ou aqueles que acabaram por influenciar em nossas crenças limitantes, pois assim agimos sem autorresponsabilidade. Assim como todos nós, pessoas erram, muitas vezes tentando acertar. O urgente é refletir quais crenças você carrega e o que isso tem ajudado ou atrapalhado sua vida atual. Existem mecanismos bem complexos
e que não se esgotam nessas poucas reflexões que estamos fazendo, mas entenda que nosso cérebro é poderoso no que cria e determina para nossas ações. A boa notícia é que com técnicas certas e inteligência emocional é possível eliminar e modificar essas crenças limitantes, transformando a vida em uma vida mais positiva, realizada e feliz. Aí entra a nossa poderosa plasticidade cerebral, capaz de remodelar vias neurais e permitir que novas conexões se estabeleçam, a partir de nova forma de pensar, sentir e agir. Isso mesmo, existem diversas técnicas de mudança de crenças limitantes, e uma delas está no processo de coaching. E lembre-se, coaching, em hipótese alguma, é terapia, mas é uma importante forma de transformação humana. Agora reflita. Será que seus resultados de vida não estão à mercê de crenças erradas que você possui e que precisam ser organizadas na sua mente? Se você achar que você pode fazer algo, ou se você achar que não é capaz, de qualquer forma você está certo. Já percebeu isso? Mude suas crenças mudando o que vê, o que lê, o que escuta e principalmente o que sente. Se aproxime e conviva com pessoas que te enriqueçam e te façam maior. Pense diferente, haja diferente, transforme isso em um hábito de vida. Mude sua representação mental e passe a viver com novos pensamentos, sentimentos e novas formas de agir. Mude sua vida e transforme-a em uma vida plena e feliz. Faça isso da forma certa. Procure um coach de confiança. Neurociência Coach. A neurociência é a inteligência emocional no coach. Então, esse vídeo era só para a gente poder ter uma ideia de como que, às vezes, alguns pensamentos nos limitam, né? E o principal, né? Se você quer sair, você pode mudar, você pode avançar. Então, a gente tem que estar o tempo todo agindo, o tempo todo avaliando, o tempo todo criando as metas. E aquilo não pode ser algo que esses pensamentos, você não pode, você não consegue, isso não é fácil, que esse pensamento ele só vai atrapalhar. Então, que a gente possa saber focar, né? Aquilo que a gente falou lá no início, mudar o olhar, né? Avaliar, criar as metas, vamos fazer as estratégias focando naquilo que a gente sabe que é mais forte na gente, que é mais forte no nosso grupo. E aí, a gente detalhando essas estratégias, a gente vai ver que é muito mais fácil alcançar resultados que seriam improváveis, né? Pode passar. E aí, esse restante do material aqui, eu coloquei só para compor mesmo o material, porque, assim, são quadros, né? São mais ferramentas, né? Mas é tudo autoexplicativo, que ajudam a gente a fazer esse detalhamento. Isso é muito difícil, viver disso, a gente passa mais tempo planejando. Não é. Você cria disso um hábito, né? Isso você vai perceber que isso vai começar a fluir naturalmente um tempo, né? E como que isso vai te facilitar você fazer isso no início do ano, né? Com o seu grupo. Pode passar. Então, são esses materiais, né? Pode passar. São vários passo a passos, né? Vários materiais que eu deixei aí para ajudar nessa questão do planejamento, né? A importância do planejamento. Então, isso tudo aí é só para a gente poder ter esse recurso depois para poder estar utilizando. Pode passar. Acabou, esse é o último, né? Então, isso aí, essa é a dica, né, do planejamento estratégico, né, algo que tem muito resultado na vida pessoal, né, uma pessoa que está sempre progredindo, ela está sempre se avaliando, ela está sempre criando metas, ela está sempre criando estratégias, detalhando, né, essas estratégias, e ela está sempre progredindo porque ela não quer mudar tudo que é impossível, ela vai de passo em passo, né, tempo por tempo determinado, isso não causa ansiedade, não causa estresse, e não só o pessoal, a gente vai ver que os nossos grupos, né, eles têm resultados positivos quando a gente lidera também dessa maneira, né? Então, é um exercício
que vale a pena colocar em prática. Eu falei muito aqui do pessoal, por quê? Porque é muito mais fácil quando você, nunca fiz isso, nunca utilizei dessas ferramentas, você começar a fazer o pessoal, para depois você começar a aplicar no grupo. E aí eu queria estar fechando, mostrando aqui, a pastora Jandira falou no início, né? Depois, se alguém quiser, esse meu livro, ele fala de Daniel, né? Ele fala a perspectiva de Daniel sobre os impérios da antiguidade. Ele não é um livro que vai falar de história, mas da perspectiva espiritual, né? Ele fala de posição e poder, porque ele fala de posicionamento espiritual, né? E o alcance de achar graça diante de Deus por causa do posicionamento espiritual que você tem, assim como Daniel, né? Tem esse livro aqui que é Anjos e Demônios, ele vai falar o que são anjos caídos, o que são anjos, né? Os anjos celestiais, qual a função, né? O que é, quais os tipos de atuação dos anjos caídos, né? Ele vem falando as atuações dos anjos, né? Então, ele vem falando muito sobre isso. E esse livro aqui, que é A Visão de um Plantador de Igrejas, é a história da igreja de Mesquita, né? Como que da igreja de Mesquita saíram várias igrejas que vieram a se tornar um distrito e a multiplicação do distrito. Então, é um livro que fala de história mesmo, né? Usa os dados utilizados nas assembleias. Então, é um livro que é mais assim, de conhecimento, de registro, né, dos fatos ao longo desse ministério de 50 anos do pastor Amadeu aqui na igreja de Mesquita. Tá? E além desses livros, né, tem a revista aí, que eu agradeço muito a oportunidade, é um privilégio da parte de Deus, né, quando nós tivemos a reunião com um grupo de trabalho, quando foi me passado que a minha revista tinha sido escolhida para estar sendo feito o lançamento das revistas, né? Eu me senti privilegiada, né? E foi como eu falei, né, para o grupo lá, eu agradeço a Deus a oportunidade, porque com certeza essa revista ela foi a consequência do agir de Deus, né? Quando o pastor Fleites falou comigo, já em dezembro, né, tinha uma semana para entregar o material, e eu estava muito atarefada, mas eu tinha me comprometido. Eu falei, não, pastor, pode deixar, eu vou nessa semana, eu vou pegar. Foi a semana de Natal e Ano Novo. Então, uma semana que tem muitos feriados. E eu lembro que eu peguei uns 2 ou 3 dias e fiquei só fazendo aquilo. E pela misericórdia de Deus, né? Como que Deus nos usa quando a gente se abre para ser usado para cumprir aquilo que Ele quer que a gente faça. Quando Deus aumenta o nosso trabalho, Ele aumenta as nossas forças. E eu me comprometi, e eu falei, não, eu vou me retirar para fazer, e Deus me usou de tal maneira que eu tive esse privilégio de ter sido um dos materiais para ser escolhido para ser o lançamento, né? Uma grande conquista para o MED nacional, né, algo que já de tempos que o MED vem buscando, né, e graças a Deus, né, esse privilégio de ter sido instrumento para esse lançamento, né? Nós temos usado revistas de outros autores, de não brasileiros, e a gente vai fazer um lançamento, e eu tenho muito a agradecer a Deus por essa oportunidade aí dessa revista, que ela realmente seja um instrumento abençoador para todos nós aqui na escola dominical, né, no MED nacional. E eu me coloco à disposição, né, no que eu puder ajudar os irmãos. Eu tenho um canal no YouTube, um canal que fala são vídeos, né, se a Thalita puder botar aí, se você colocar lá no YouTube, você colocar Águida Silva, entra na minha página. Então, tem muitos vídeos de conteúdos muito bons, porque eu estudei muito para estar produzindo, né? O conteúdo dos profetas menores está muito legal. Tem o conteúdo de Daniel, que também está muito legal, muito instrutivo. E tem os vídeos também, que são os vídeos que são mais assistidos, né? Que são os vídeos da Igreja do Nazareno. Então, se você coloca e vê aí nos vídeos, bota aí nos vídeos, tem os da Igreja do Nazareno.
né, fala da história, da administração. Tem os vídeos do Apocalipse também tão legais pra caramba. Lá embaixo, um dos primeiros, né, os do início, esses aqui de capacitação ministerial, é a história da igreja, tem os artigos de fé. Então, esses aí da igreja, eles são os mais assistidos, né? Então, se você puder também dar uma força lá, se inscrever no canal. E se tiver qualquer dúvida, o que eu puder ajudar, pode me mandar um e-mail, pode me ligar, né? Que eu estou à disposição aí para estar ajudando a crescer o reino de Deus. Amém, irmãos? Muito obrigada pela oportunidade, espero que tenha contribuído aí para o crescimento de vocês. Pastora Águida, o pessoal está perguntando como fazer para adquirir o seu livro. Então, aí ou você pode vir aqui na igreja de Mesquita, quem não tiver acesso, pode me pedir pelo celular ou pelo e-mail, que eu mando pelo correio, ou então pode adquirir direto com a editora Sal Cultural. Também pode. A senhora pode passar o seu telefone? Posso. Você quer pode falar. É 964-293-111, é 21 DDD. Ok, vou colocar aqui no chat. Tá bom, obrigada. Graças a Deus, né? Que excelente treinamento. Dá para ouvir? Tá. Sim. Excelente treinamento, irmã Águida, né? Ela é ministra distrital da Igreja do Nazareno, uma mulher de honra. Irmãos, toda essa competência, nós temos que ver que ela é mãe de família, né? São 3 crianças pequenas, então não existe aquela desculpa de, às vezes, nós dizemos, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Então, é uma mulher comprometida e que tem produzido o que nós acabamos de ouvir, e muito mais ainda. Irmã Águida, Deus te abençoe. Amém. Obrigada pela sua disposição. Esse treinamento, pena que nem todos os professores foram comunicados ou não participaram. É algo que eu fico extremamente chateada, porque essa é a palavra, chateada, porque a gente faz de tudo para entrar em contato. Eu entro em contato com todos os presidentes distritais, entramos em contato com os professores, e eu penso que por eles acharem que nós vamos, por estar gravado, nós vamos colocar no YouTube ou mesmo no grupo, simplesmente eles descansam. É isso que a maioria das vezes tem acontecido. A minha vontade seria só enviar para todos que participaram as gravações, mas não vamos fazer isso, nós vamos colocar à disposição. Eles perdem, não é, as explicações, eles perdem esse contato abençoado de estarmos juntos. E Deus tem falado ao meu coração, não fique chateado por aqueles que não estão, me agradeça por aqueles que estão. Então, eu agradeço a Deus por cada um de vocês aqui presente. Nós estamos com 40, antes tínhamos 53, mas agora estamos com 47 pessoas. Glórias a Deus pela sua vida, que você frutifique, que você coloque em prática esse planejamento estratégico. Com certeza, a escola dominical da sua igreja vai crescer, o reino do Senhor vai crescer. E cada dia mais pessoas estarão se convertendo para alcançar o reino para alcançar os céus, né? Nós estamos numa caminhada em Canaã celestial para chegarmos aos céus. E não é só para nós, queremos levar todos que estão à nossa volta, né? Como professores de escola dominical, principalmente. Vamos abrir agora para perguntas. Nós gostaríamos que vocês fizessem a pergunta que vocês quisessem. Vocês têm 5 minutos, porque a pastora irmã Águida, ela está cansada de tanto falar.
Então, você pode fazer sua pergunta. Thalita, você está vendo aí quem pode? Sim, Levante quem sua quiser mão. fazer a pergunta, já pode liberar o seu microfone e falar. Pastora Águida, irmã Águida, todo mundo entendeu. Pode passar a prova final para eles. O irmão Jean quer falar. Pode falar, irmão. Né? Pode falar, irmão. Irmão Jean, pode falar. Ok, ele está sem microfone. Irmã Otília, pode falar, irmã Otília. Graça e paz do Senhor Jesus. Eu vou abrir a minha câmera aqui, porque... Deixa eu ver aqui. Graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com todos? Para mim, não vai ser uma pergunta, né? Vai ser um agradecimento. Esses momentos do médio têm sido riquíssimos. Tem sido muito proveitoso. Pastora Jandira, muito obrigada. Hoje, não diferente dos outros dias, foi lindo, lindo, lindo. Estou, assim... completamente extasiada, né, por esse momento tão ímpar que Deus tem proporcionado a gente, né? Muito obrigada. Eu sou de Pernambuco, de Limoeiro, da Igreja Nazarene de Limoeiro, e, assim, estou muito feliz por estar vivenciando esses momentos maravilhosos, né? Que Deus continue nos abençoando, tá? Amém. Glória a Deus. Quem mais? Pergunta? Irmão Jean, o irmão pode mandar... Rapaz, agora eu consertei aqui o microfone da casa que toda. bom. Amém. É aqui do Pantanal, aqui do Corumbá. Primeiro que eu participo, porque eu estava com as aulas do seminário, agora então é um prazer estar aqui na presença de vocês aí. Para a pastora Águida, né? Primeiro, parabéns pelo trabalho, né? Eu acompanho já há algum tempo no YouTube também. Parabéns pela força aí e continue nos abençoando. Então, eu gostaria só de fazer uma pergunta, talvez uma colocação. No início, né, do treinamento, nós tivemos uma palavra sobre resiliência, né? E, assim, eu acredito que um dos maiores exemplos de resiliência que nós temos na Bíblia seria a história de Jó, né, pastora? Quem sabe, né? Poderia acrescentar isso? É isso mesmo. Jó podia ter ali, né? Morrido, né? Morrido. Às vezes a gente perde, quando a gente sofre as nossas perdas, cavando e cavando e cavando cada vez mais. E Jó podia ter também, né, ter cavado e ter morrido. Realmente ele foi resiliente a ponto de depois ele ter, né, recebido, ter prosperado ainda mais do que ele tinha antes. A gente vê coisas acontecendo que nos vão colocando para baixo nas várias áreas da nossa vida, né? E às vezes a gente vai afundando, mas se a gente não focar, né, mudar o eu posso mudar, e a gente for fazendo esse passo a passo, focar, ir devagar, às vezes a gente não tem condições de mudar nenhuma, se está muito sem força, se está muito para baixo, ver disso tudo o que está pior, o que está indo mais para baixo. Pega só isso, foca só nisso, por 1 mês, por 2 meses. Aí você vai progredir um pouco, aí no outro mês você foca em 2 coisas. Quando você vai ver, você está saindo do fundo do poço, né? Você está de degrau em degrau. O exemplo de Jó, né? Obrigado, pastora. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada.
Mais perguntas, queridos? Não? Vamos orar, então, para terminar? Não tenho perguntas, mas só tenho um agradecimento pela oportunidade de participar e pela forma tão excelente como a irmã pastora Águeda apresentou e encheu o meu coração. Eu vou novamente ler e ver para poder interiorizar bem e pôr em prática. A Média está de parabéns, como sempre. Que Deus continue abençoando esse ministério tão nobre e tão vasto que tem alcançado a nós aqui na Holanda. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe, querida irmã Alcione. Mais? Alô? Alô? Boa tarde, a paz do Senhor. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, irmã. Pode falar. Eu sou Rosineide, aqui de Natal, no bairro Cidade da Esperança, na Igreja do Nazareno. Eu só queria fazer uma colocação. Quando for fazer a estratégia, porque uma vez eu participei de uma reunião na escola e a diretora lá pediu para a gente colocar os pontos que assim, eram difíceis para a gente. Ela até colocou um tema sobre uma pedra no caminho. E eu coloquei o que fiz isso, escrevi o papel, o que seria a minha pedra no meu caminho. Só que ela não deu importância para a minha pedra. Ela comparou a minha pedra como se fosse inferior à pedra de uma outra pessoa. Ela pediu para eu ver, olha, mas olha aquela pessoa também, ela faz isso, faz aquilo. Então, que nós possamos ter empatia, né? Não só resiliência, mas empatia também quando formos fazer estratégias, né? É isso. Amém. O objetivo dessa, né, a matriz fofa, provavelmente ela fez uma atividade baseada na matriz fofa, né? Que é você focar no que é positivo no seu grupo e ver o que atrapalha para tentar neutralizar. E o objetivo é justamente empoderar o grupo, né? Você enquanto líder, você normalmente, a maior parte das coisas que são apontadas na matriz fofa pelo grupo são coisas que estão no seu olhar, né? Quanto mais tempo você tem de liderança, mais experiência com aquele grupo, maior conhecimento do grupo, maior tempo com aquelas pessoas, você acaba vendo que tudo aquilo que eles colocaram, você poderia listar. Só que o objetivo é justamente para que as pessoas não se sintam como você se sentiu, mas para que elas se sintam parte do grupo, né? Para que elas se sintam importantes, para que elas sintam que elas são responsáveis também pelos resultados. Então, o objetivo nosso, enquanto líder, de fazer essa atividade é justamente esse, né? Como eu já estou há bastante tempo na liderança, por exemplo, lá na minha escola, que eu já estou há quase 10 anos, né, a maior parte das vezes eu uso essa forma de exaltar as forças e apontar as fraquezas pelo próprio grupo. Às vezes eu uso isso a meu favor, né? Porque eu já faço a minha avaliação antes, né? Eu já sei aquilo que o meu grupo precisa melhorar, eu já sei aquilo que o meu grupo tem de melhor, e aí eu já vejo, enquanto líder, né, uma estratégia. Você vai vendo que com o tempo isso fica muito natural para você, isso se torna uma coisa, é igual exercício físico, você vai praticando e você vai tendo mais facilidade, então é rápido, né? E até no seu nível pessoal, se você passar a fazer isso com a sua vida, você vai ver que isso para você vai ser algo que vai ser simples, e você vai estar o tempo todo se reciclando e crescendo, e cada vez evoluindo mais, progredindo, prosperando mais, né? Então, às vezes dependendo do grupo, né? Por exemplo, o grupo da escola, que eu já estou há 10 anos na liderança, eu uso a meu favor, né? Por quê? Porque você acaba, não é que você vai manipular aquilo, mas você sabe que você, pedindo do grupo para ele apontar aquilo vai favorecer para o que você já vê que é de melhor para o grupo, né? Vamos dizer,
Eu acho que para a gente alcançar esse resultado aqui, a gente precisa agir dessa maneira. Vamos dizer, para a gente ter um alcance melhor de leitura, eu acho que o professor ele tem que, pelo menos 2 vezes na semana, sentar individualmente com um aluno que tem dificuldade. Então, eu já tenho definido algo que eu acho importante. Existe uma diferença entre eu chegar para esse professor e falar assim, eu já sei que isso é a melhor estratégia, pelo tempo, pelo quantas crianças que eu já vi, turmas e professores, mas existe uma diferença entre eu chegar para esse professor e falar assim, olha só, para que a sua turma está com muita criança com dificuldade de leitura, faz uma escala de rodízio e atende 2 vezes por semana individualmente esses alunos. Chama do seu lado. Existe a diferença de eu fazer isso, de eu falar para esse professor isso, faz isso, e eu pegar esse professor, fazer uma reunião com 3 professores de turmas que estão numa situação de dificuldade de leitura, e eu começar a apresentar as ideias e começar, gente, o que a gente pode fazer? Né? O que é a nossa força? O que é positivo que a gente faz que ajuda a gente a alcançar resultado com essas crianças com dificuldade? Então, eu já sei a resposta, mas eu vou fazer com que eles, naquele grupo, não aquela pessoa individualmente, eu chegar, o que você acha melhor? Não, vou juntar os 3, pelo menos 3 professores, para eles se ver dentro de um grupo, e vamos botar aqui o que a gente tem de positivo, o que a gente pode, quais ações que a gente faz que dão certo. E aí eu vou conduzir para que aquela pessoa chegue naquela conclusão que eu acho que é melhor. Entendeu? Então, existe essa diferença. Quando você chega e você estipula, esse ano nós vamos agir assim, a pessoa tem uma resistência muito maior a fazer. Agora, quando você leva a pessoa a chegar àquela conclusão de que aquilo vai ser melhor, e quando ela fala da boca dela que tem que fazer aquilo, é muito diferente. O resultado ele se vê responsável, ele se sente empoderado, porque, caramba, a minha opinião foi levado em consideração. O que eu acho que é melhor é o que está sendo feito. Então, você conduz, vamos listar o que é. E aí, quando a pessoa vai listando, você vai direcionando para aquele foco. Então, com o tempo, você vai vendo isso, você vai aprendendo a não delegar, a não simplesmente, faz isso, não é ficar dando ordem, não é isso. Liderar, hoje em dia, gestão não é você ficar dando ordens a ser cumpridas, não é um quartel. Né? Você gerenciar um grupo é você levar o grupo a pensar e a querer fazer enquanto grupo, que o resultado daquilo é muito mais rápido. Então, tem essa diferença, né? O empoderamento é isso. Isso que é você trabalhar com empoderamento de líderes. É você saber que todo mundo tem o poder, todo mundo pode ser um líder na sua gestão. A gestão é compartilhada. Entendeu? Obrigada. Amém. Graças a Deus. Terminamos, então, com as perguntas. Pode falar mais um, pastora? Sim, pode, irmão. Por favor, pode falar. Quem é, por favor? Pastor Marcelo Marinho. Pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, amém. Pastor Marcelo Marinho, a irmã, saiu agora a irmã lá de Minas Gerais, a professora... Qual é o nome dela, Thalita, de Minas Gerais? Esqueci o nome Galdina. dela. Galdina, sempre participando. Amém, querida. Só escrever no chat. Sempre participando dos nossos treinamentos. Só escrever no chat. Eu louvo a Deus por vocês. Pode falar, pastor Marinho. Para contribuir aí junto que tudo foi palestrado, existem muitas práticas que nós podemos colocar no nosso ministério, e uma das que foi dita agora, né? O liderar é muito mais pelo exemplo do que pelas ordens. Então, ou seja, se nós queremos ter líderes saudáveis, sadios, precisamos estar saudáveis e sadios. No mundo secular, né, no período que eu tive à frente de empresa como executivo,
Eu apliquei muito no planejamento estratégico uma matriz chamada matriz SWOT, que você via suas forças e fraquezas, e aí sim você impulsionava tudo aquilo que era o teu objetivo. E em cima disso, foi o que foi iniciado a palestra, utilizando a resiliência. E a resiliência, ela serve também para a nossa caminhada cristã, né? Quando a gente está no ministério, quantas vezes nós sofremos alguns embates, às vezes parece que a gente está esmorecendo na fé, aí vem uma injeção de ânimo, a gente lembra quem verdadeiramente nos chamou e a gente volta para o ministério para continuar a caminhada. Então, muito obrigado, eu fui muito edificado com a palestra de hoje, tá bom? Amém, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Glórias a Deus. Amém. Não? Eu poderia ficar com vocês aqui até 5:06, sabe? Porque às 6 horas eu lidero 2 grupos de oração todos os dias, às 5 horas da manhã, ao meio-dia, às 18 horas. Eu lidero esse grupo. Inclusive, a pastora, a irmã que falou agora, lá da Holanda, ela faz parte, temos uma da Inglaterra, a maioria aqui do Brasil, onde nós estamos terminando agora, no domingo, de lermos o Velho Testamento. Lemos a Bíblia, o Novo Testamento, em 21 dias, e estamos terminando o Velho Testamento em 2 meses e 5 dias. É tremendo. A gente falando assim, pensa que, como é difícil, não vou conseguir, mas foi tremendo, né? E vamos abrir para outras pessoas que queiram participar, é só entrar em contato comigo. Mas, queridos, que maravilha esse treinamento. Eu louvo ao Senhor de novo pela vida da serva do Senhor, irmã Águida Silva, e com certeza estarei convidando, até faço agora um convite para que ela possa participar do nosso congresso em agosto. Amém? Amém, estou à disposição, pastor. Amém, querida. Então, vamos conversar sobre temas, enfim. Mais à frente vamos nos falar, porque em agosto nós teremos o nosso congresso da Escola Dominical a nível online. Amém. Graças a Deus. Então, vamos orar, terminando esse trabalho, né? Já que todos nós já participamos e fizemos as nossas perguntas, com certeza vamos colocar em prática tudo que aprendemos aqui, porque senão seria tempo perdido. Nós vamos colocar as gravações depois nos grupos, para que vocês possam rever, possam se abençoar outros. Eu gostaria, pastora Águida, que você mandasse para mim o seu, tá bom? A sua programação. Está ouvindo? Congelou. Congelou. Irmã Águida? Congelou. Mas nós vamos orar, então, terminando esse nosso trabalho. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua infinita bondade e misericórdia. Muito obrigada, Senhor, por cada vida aqui. Te agradecemos primeiramente pela nossa salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela vida da tua serva irmã Águida, Senhor. Ó Deus, que pérola, Senhor, que o Senhor tirou de um lugar tão desprovido, Pai, tão sem salvação, tão sem saúde, sem alegria, para trazer-nos, Pai, para o reino do Filho do seu amor e ser essa preciosidade no nosso meio. Muito obrigada pela vida da tua serva irmã Águida. Ela já testemunhou quem ela era, o que ela fazia, agora como ela está, uma mulher tão nova, cheia de responsabilidades. Ó Deus, mãe de meninos tenros, Senhor, e com essa capacidade toda, Senhor, de cuidar da tua obra, da tua casa, ó Deus, ter um serviço secular. Continua dando saúde, força, continua dando sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos o seu esposo e filhos, por permitirem que ela compartilhasse conosco esse tempo que ela poderia estar com eles. E ela doou o seu tempo, Pai, para nos abençoar. Senhor, também quero agradecer a vida de cada irmão aqui. Muito obrigada, Senhor, por cada vida, por cada ministério, por cada lar, Senhor, pelos seus cônjuges, pelos seus filhos. Continua abençoando, protegendo, Senhor, guardando, Senhor, dando saúde, livrando-os de todo o mal.
e aqueles que não puderam entrar, que não quiseram, que o Senhor possa falar aos seus corações, para que nos próximos trabalhos, Senhor, como nós teremos o nosso próximo, Senhor, o nosso próximo treinamento, que será no dia 22 de maio, com o ministro local, o irmão Marcelo, que também será uma bênção. Em breve nós estaremos divulgando o tema, o seu perfil. Nós já queremos que o Senhor comece a preparar os corações das pessoas para participarem desse trabalho. Muito obrigada, Senhor. Pai querido, Pai de amor, nós não estamos aqui com a participação do irmão Fleides. Ele, Senhor, não faltava, Senhor Deus, dos nossos treinamentos, mas está impossibilitado temporariamente, porque em breve ele vai estar conosco, em nome de Jesus. Nós profetizamos vida para o irmão Fleides, nós ungimos, Pai, como povo do Senhor, toda aquela medicação que está sendo, Pai, enxilada, Pai, nas suas veias. Ó Deus, todo o cuidado que ele está tendo, Senhor, toca nos seus pulmões, Senhor, em nome de Jesus. Toca nos alvéolos dos seus pulmões, Senhor, em nome de Jesus. Traga vida, Senhor, e nós, como servos do Senhor, nós damos ordem no mundo espiritual. Irmão Fleides, levante desse leito de morte, em nome de Jesus, e venha servir a esse Deus Todo-Poderoso que você tem testemunhado, que você tem falado, que você tem ajudado vidas com seu saber, e volte para a sua família, volte para a sua igreja, volte para servir ao Senhor da melhor forma que o Senhor puder daqui para frente. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Guarda aqueles também das nossas igrejas que estão internados. Senhor, visita todos que estão internados em enfermarias e nos CTIs da vida, ou nas UTIs, Senhor. E nós pedimos isso no mundo todo, porque morrer dessa forma, Pai, traz tristeza para os cônjuges, para os filhos. Por favor, dê mais uma chance para essas pessoas, para elas voltarem para o seu convívio, para elas poderem ter chance de aceitarem o Senhor como seu único e suficiente Salvador, porque, Senhor, o ponto final só o Senhor que coloca nas nossas vidas. E dizemos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Essa paz que excede todo entendimento, que ela guarde os nossos corpos de todos os males, todos os ataques malignos, guarde a nossa alma sempre alegre, feliz, no constante gozo do Senhor, para que um dia na sua majestade, diante do majestoso dele ouvir, entre no gozo do teu Senhor. Que essa paz guarde as nossas saídas, guarde as nossas entradas com a família, sem que haja o vírus do Covid na sola dos nossos calçados, nas nossas peles, roupas ou cabelos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra o seu microfone e diga uma palavra de bênção para a irmã Águida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe com saúde e unção, irmã. Deus abençoe. Parabéns pela palestra, irmã Águida. Deus te abençoe. Muito abençoado. Em nome de Jesus. E o Senhor continua te revestindo do poder. Deus te abençoe. Deus retribua. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Magda. Que o Senhor continue te revestindo. Deus abençoe. A sua graça. Deus te abençoe, meu microfone. Derramando graça e bênção sobre sua família e sobre sua vida, viu? Amém. Deus te conduz em triunfo. Amém. Graças a Deus. Obrigada, amiga. Deus te abençoe. Deus continue te revestindo com a graça dele. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Falei, eu falei. Irmão Marcelo, dá um tchauzinho assim para todo mundo te conhecer. Aí, irmãos, esse irmãozão aí será o nosso preletor no dia 22 de maio. Será uma bênção, uma bênção. Amém. Vamos estar Glória todos a Deus. em nome de Jesus.
Esteja Amém. orando por esse trabalho, em nome de Jesus, Amém. tá bom? Amém. Deus te abençoe. Deus te guarde. Beijos. Eu recebo Beijos. as orações dos irmãos. Irmã Galdina, Amém. querida, Deus te abençoe. Amém, amém. Tchau. Magda, Deus te abençoe, querida, mais uma vez. Amém. Amém. Graças a Deus. Thalita, obrigado, amor, por você ter ficado aí até agora me abençoando. Graças a Deus. Amém. Amém. Pode fechar a igreja. Ok, tá bom. Deus abençoe. Amém. Que Deus retribua cada um abundantemente, cada volta. Em nome de Amém. Jesus. Finalizando.